João 11, versículo 40. Você vê teu irmão dormindo, aí depois do almoço, você dá um cutucão nele aí. Tá liberado, amém? Pode cutucar que ele não vai ficar bravo, não. Quem aqui comeu feijoada? Olha lá, tá em pé. Fica em pé, hein? Em nome de Jesus. João 11, 40. Amém? Vamos nos organizar aí para os nossos lugares. Em nome de Jesus. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Amém? Para ensaio ficou bom. Vamos lá? De novo? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás? Amém? Eu estava orando, falando, Senhor, o que eu vou levar para o teu povo nessa imersão? E o Senhor falava, só o meu coração, a glória de Deus. Amém? Então, vou ministrar para você sobre essa glória. Aqui, só para você entender esse contexto, Lázaro estava doente, mandaram avisar Jesus. Jesus demora mais uns 4 dias até chegar onde Lázaro estava. E Lázaro então morre. E aqui, quando Jesus chega, o ambiente já não era um ambiente de enfermidade, já era um ambiente de morte. Fala comigo, um ambiente de morte. Amém, queridos? Vamos cessar as movimentações. Amém? Quem tiver que sentar, vamos sentar. Amém? Em nome de Jesus. Dá uma grande salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E a atmosfera, o ambiente não era só de morte, mas a atmosfera era uma atmosfera de dor, de questionamento. Tanto que a palavra diz que Marta chega para Jesus e fala, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Maria também chega para Jesus e fala, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. E algumas outras pessoas começam a questionar e a dizer, aquele que dá vista aos cegos, não poderia ter feito com que esse não morresse? Porque qual que é a nossa ideia humana de que há uma determinada condição em que Deus pode agir? Que há uma determinada condição que Deus pode manifestar a sua glória. Porque nós, muitas vezes, a nossa mente não alcança o sobrenatural. Então a gente começa a impor algumas condições. Se Lázaro tivesse enfermo, Jesus poderia agir. Mas como Lázaro morreu, então não adiantaria Jesus estar lá. Mas eu vim dizer que não importa qual é a condição, o que importa é onde Jesus está. O que importa é onde a glória de Deus se manifesta. O que importa é que não há impossíveis para que Deus possa agir. Fala comigo, não há impossíveis para que Deus possa agir. E ao longo da Bíblia nós vamos ver uma série de manifestações do sobrenatural. E andar no natural não nos faz entender o sobrenatural. Porque sobrenatural é andar sobre o natural. É eu ir para uma nova dimensão. É eu ir para um novo entendimento espiritual. Então eu preciso sair daquilo que é natural. E crer e confiar naquilo que Deus pode fazer. Ainda que eu não entenda. Ainda que aos meus olhos. Porque a palavra diz que nós não andamos por vista. Mas nós andamos por fé. Nós vamos andar por fé. E aonde Jesus chegar, a situação pode mudar. Não importa olhar e achar que chegou atrasado. Não chegou atrasado. Ele chegou exatamente no momento em que ninguém mais podia fazer nada, mas Jesus podia fazer. Amém? E o discurso de Marta é um discurso muito interessante, porque quando Jesus fala que ele ressuscitaria, Marta dá a entender que ela tinha um entendimento sobre a ressurreição. Porque ela fala assim, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Só que Marta não tinha entendido que a dimensão da glória e do poder de Deus podia trazer para hoje o que a gente ia viver só lá na frente.
Porque muitas vezes ela olhou e falou assim, eu sei que nós vamos ressuscitar. Ela cria naquilo que ela entendia. Ela cria naquilo que ela tinha um determinado conhecimento. Mas nós não seremos limitados nisso. Porque Marta precisava entender que era para aquele tempo. Que a glória era para aquela situação. Que a glória era para aquele momento. Que a glória era para a casa dela. E eu quero declarar na minha vida e na tua vida. Essa glória é para hoje. Essa glória é para essa situação. Essa glória é para a tua casa. Essa glória é para a tua saúde. Essa glória é para agora. E nesse contexto de morte, nesse contexto de questionamento, quando Jesus fala, me leva até onde Lázaro está e tira a pedra, o natural começa a gritar de novo e fala, Senhor, não. Já está morto, já cheira mal. Está morto há 4 dias, já cheira mal. O natural tentando gritar de novo. Eu quero declarar que toda voz do natural vai se calar na nossa vida em nome de Jesus. E aí o Senhor, a resposta do Senhor para eles era, eu já não te disse, não disse eu, tanto que os estudiosos acreditam que por Jesus ter falado isso, ele já tinha falado isso para eles. Porque ele fala, não te disse eu, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele podia ter falado, eu já não te disse que se você crer, eu posso restaurar. Eu não te disse que se você crer, eu posso ressuscitar. Mas o Senhor estava falando ali, se você crer, você vai ver, você vai enxergar, você vai contemplar a manifestação da glória de Deus. E eu quero declarar nesse período da tarde que nós vamos enxergar, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. No Antigo Testamento, a palavra glória, no original, significava kabod. No Novo Testamento é doxa. E essa palavra, ela representa peso. Fala comigo, peso. Carga, honra, amém? E nós vamos ver a manifestação dessa glória ao longo de toda a Bíblia. E eu quero que você vá em Êxodo 40:35. Quem está aí fala amém. Quem está entendendo fala glória a Deus. Êxodo 40:35. A palavra diz assim, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui foi quando Moisés segue as orientações de Deus para a construção do tabernáculo, as medidas, os objetos. E nesse momento Moisés coloca todos os objetos, consagra, santifica os objetos, coloca no templo. E a palavra diz que a nuvem do Senhor, a glória ali estava sendo manifestada por uma nuvem. A nuvem do Senhor encheu aquela casa da glória de Deus. E a palavra diz também, se você for continuar lendo no versículo de número 36, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam adiante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem, porém, não se levantava, o que eles faziam? Não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia o quê? Havia o quê? Fogo. Havia fogo nela, à vista de todos da casa de Israel em todas as suas jornadas. A nuvem aqui era a manifestação da glória, e a nuvem representava a direção, a proteção e o cuidado de Deus com o povo. Porque quando o Senhor pede para Moisés construir uma tenda, construir um tabernáculo, era porque Deus queria que a presença dele estivesse no meio do povo. Tudo que Deus deseja é um relacionamento comigo e com você, para que Ele possa manifestar, para que Ele possa demonstrar, para que Ele possa fazer com que a glória dele seja manifesta na nossa vida.
Com Adão e Eva foi da mesma forma. Na viração do dia o Senhor ia ter com eles, porque o Senhor deseja esse relacionamento, até um dia que Ele chega e fala: por que vocês estão escondidos? Por que vocês estão escondidos? Eu vim aqui ter um relacionamento, porque eu quero manifestar a minha glória. Não se esconda, porque o desejo de Deus para a nossa vida é ter um relacionamento íntimo comigo e com você. A mesma manifestação de glória nós podemos ver em 1 Reis 8:10, quando Salomão constrói o templo para o Senhor. Abre aí comigo, 1 Reis 8:10, diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém? Quando essa glória se manifesta, não tem como a gente ficar em pé. Quando a glória do Senhor enche a casa, nós temos essa manifestação no nosso físico. As nossas pernas ficam bambas, a nossa mão pega fogo, a gente soa, a gente sente a glória de Deus. Quando a glória de Deus enche a casa, há manifestações no nosso físico. Amém? Tanto que em Ezequiel, no capítulo 1, como o bispo falou aqui na parte da manhã, Ezequiel, que era para ser um sacerdote do Senhor, foi levado cativo para a Babilônia. E a palavra diz que no rio Quebar, nas margens do rio Quebar, ele teve visões de Deus. O sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer e para ter ali, uma vez por ano só, a comunhão com o Senhor diante da Arca da Aliança. E Ezequiel podia fazer isso como sacerdote, mas agora Ezequiel estava onde? Cativo na Babilônia. Não tinha como estar no Santíssimo Lugar, não tinha como estar no Santos dos Santos, não tinha como sentir a presença de Deus. Mas à margens do rio da Babilônia, os céus se abriram. E a glória do Senhor foi aonde Ezequiel estava. Ele não estava no templo, mas não importava se estava às margens do rio Quebar, não importava se estava na Babilônia, os céus se abriram. E Ezequiel teve visões de Deus, Ezequiel teve visões do trono, Ezequiel teve visões do céu. E a palavra diz, abre Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem. Na parte de cima, sobre ele, 27. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de, fala comigo, fogo. E um resplendor ao redor dele, 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. 29. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém? Vendo a glória de Deus, ele cai com o rosto em terra. E uma voz que dizia: Ezequiel, agora se põe em pé que eu vou falar com você. Ezequiel, a minha glória foi manifestada. Ezequiel não só viu o trono, as rodas, não só teve visão de Deus, mas ele teve a visão da aparência da glória de Deus. E quando ele teve essa visão da aparência, ele cai. E o Senhor fala: agora se levanta que eu vou falar com você. Quando a glória de Deus se manifesta, tem palavra de Deus para a tua vida. Quando a glória de Deus se manifesta, tem envio de Deus para a tua vida. O Senhor falou: Ezequiel, se põe em pé agora, porque eu vou falar com você.
E eu vou te dar muito mais visão. Eu vou te dar muito mais palavra. Eu vou te dar muito mais experiência. Ezequiel, não importa se você está no rio Quebar, às margens do rio da Babilônia. Eu tenho experiências com a glória de Deus para você. E eu vim declarar para a tua vida. Bispo, eu estou passando a maior luta da minha vida. Bispo, eu estou passando a maior prova da minha vida. Não importa. Nessa prova você vai ter a maior manifestação e experiência com a glória de Deus em nome de Jesus. Fala assim, nessa situação, eu vou ter a maior experiência. E eu vou ter a manifestação da glória de Deus na minha vida. Em Êxodo 19, a palavra diz que o Senhor queria que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. Que a nação de Israel abençoasse outras nações. E o Senhor então marca um encontro com o povo no Monte Sinai. E ele fala para Moisés assim: Moisés, no primeiro e no segundo dia vocês vão orar, vocês vão se santificar, vocês vão buscar. E no terceiro dia, vocês vão subir ao monte. E ali eu vou falar com o povo. E a palavra diz que a glória de Deus foi tão grande naquele lugar. Que haviam trovões, haviam relâmpagos, que o monte fumegava, a glória do Senhor era muito forte, o monte estremecia. Só que o povo olhou aquela glória, e o povo teve medo. E eles falam para Moisés assim: Moisés, nós não vamos lá falar com Deus. Deus fala com você, e você fala com a gente. Porque aquela glória, queridos, pensa você. O Senhor fala para você: sobe lá no monte. E você está vendo trovões, relâmpagos, uma nuvem de glória, o monte tremendo, saindo fumaça. Quem ia? Só que a gente precisa tirar o medo. É o que eu falei de manhã, a gente precisa tirar o medo da glória. A gente precisa tirar o medo de se entregar. A gente precisa tirar o medo de viver o novo. Ai, bispo, mas o que vão pensar de mim? O que vai falar? Eu não quero saber o que vão pensar de mim. Eu quero viver experiências com Deus. Eu quero que o Senhor me chame, que o Senhor me separe mesmo, e que o Senhor me dê experiências novas. E eu quero declarar sobre a tua vida: o Senhor, quando manifesta a glória, o Senhor te separa. Quando a glória é manifestada, o Senhor demonstra a promessa. Quando a glória é manifestada, o Senhor mostra o propósito na nossa vida. Porque o Senhor falou: olha, eu quero que vocês sintam essa minha glória, porque eu estou separando vocês. E eu vim declarar sobre a nossa vida: a glória de Deus nos separa, a glória de Deus mostra o propósito, a glória de Deus mostra o quanto o Senhor deseja da nossa vida, um novo tempo, o propósito, o projeto dele sobre nós, em nome de Jesus. Então, a gente pode ver que a glória de Deus, ela é a manifestação do caráter de Deus. A glória de Deus, ela é a expressão da natureza de Deus. E no Antigo Testamento, Deus manifestou a sua glória. Mas no Novo Testamento, Deus revelou a sua glória. Fala comigo assim: no Antigo Testamento, Deus manifestou a sua glória. Mas no Novo Testamento, Ele nos revelou a sua glória. Abre para mim Hebreus 1:3. A palavra diz assim: o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando eu falo que no Novo Testamento o Senhor revelou a sua glória, Ele revelou a sua glória através de Cristo. Porque Cristo é o resplendor da sua glória. O que é resplendor? É um brilho intenso. É a manifestação de uma luz intensa.
Então Cristo veio à terra para brilhar e para manifestar a intensidade da glória de Deus, porque Ele é o resplendor dessa glória. Através dele essa luz emana, através dele essa glória é manifestada. Então Ele é o resplendor da glória e Ele é também a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, toda a natureza de Deus estava nele. Ele é a expressão exata da característica, do caráter e da divindade. Amém? Fala assim: Cristo, Ele é o resplendor dessa glória. Amém? Ele é a manifestação dessa glória. João 1,14, abre aí para mim. Quem está entendendo, fala glória a Deus. E o verbo se fez, habitou entre nós, e vimos a sua como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Cristo, a palavra diz que Ele tabernaculou. O que é isso? Assim como Deus queria manifestar a sua glória no meio do povo, através do tabernáculo, através do templo, agora a glória, o resplendor, a manifestação, ela estava vinculada corporealmente em Cristo, porque Ele se fez carne, encarnou entre nós, para que essa glória pudesse ser manifestada. E o desejo de Deus de ter a presença no meio do povo estava ali manifesta através de Cristo. Amém? Então, Cristo é essa revelação da glória de Deus. Abre João 2,11. João 2,11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui é o início do ministério de Jesus. Quando ele está no casamento em Caná da Galileia, e o vinho acaba, e ele pede para encher as talhas, ele transforma aquelas águas no melhor vinho. E a palavra diz que a partir daquele momento, a glória do Senhor começou a se manifestar. Aquele que era o resplendor da glória, aquele que era a imagem, aquele que era exatamente o ser de Deus, a divindade, agora ele começa, através do seu ministério, a manifestar a glória de Deus. E aí, na transformação da água em vinho, ali estava a glória de Deus. Na cura dos enfermos, ali estava a glória de Deus sendo manifestada. Quando nada podia mais acontecer, vinha a glória de Deus. Quando falavam não vai ter salvação, então vinha a glória de Deus. Quando falava não vai ter contato com o samaritano, vinha a glória de Deus e mudava tudo, porque a glória de Deus muda tudo. E eu vim colocar essa palavra essa tarde na tua vida. A glória do Senhor muda tudo. A glória de Deus transforma tudo. Pode aplaudir a Jesus? Tem uma água aí para mim? Tem uma aguinha aí para mim? Por favor. Fala assim: Jesus é o resplendor da glória de Deus. Só que Jesus nasceu. Como disse que ele ia nascer, ele nasceu. Como disse que ele ia morrer, ele morreu. E como ele disse que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. Fala assim comigo: o Senhor ressuscitou. E como é o desejo de Deus habitar com o seu povo? Ele fala assim: eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, para que todo aquele que nele crê vai receber desse Espírito. E agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Levanta a tua mão e fala assim: eu sou o templo, a habitação, a morada
do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, agora essa manifestação da glória está dentro de nós, porque assim como o Senhor se manifestou no tabernáculo, assim como a glória do Senhor se manifestou no templo, agora com o Espírito Santo, eu e você somos o templo do Espírito. E onde há o templo do Espírito, há a manifestação da glória de Deus. Aonde Ele habita hoje, dentro de mim e de você, nós somos o templo, nós somos a morada, e agora essa nuvem de glória, esse poder de glória, através do Espírito Santo, está dentro de mim, está dentro de você. Romanos 3:23 diz, que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Mas pela justificação em Cristo, pela graça, nós recebemos perdão dos nossos pecados, e essa glória habita dentro de nós. Se essa glória lá atrás foi perdida, hoje eu e você temos o Senhor, e essa glória está dentro de nós. E essa tarde eu vim ministrar para a tua vida a glória de Deus. A glória de Deus, você é templo do Espírito. Você é templo do Espírito. Assim como Deus desejava habitar no meio do povo, e Ele fez isso depois através de Jesus, hoje Ele faz isso através do Espírito Santo dentro de mim e de você, porque Ele deseja que eu e você manifestemos também essa glória, manifestemos também essa autoridade. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios 3:18. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quem está dormindo, fala amém. Escutei uns amém aí, hein? Peguei vocês. Vira para quem está do teu lado e fala, acorda, irmão. Amém? 2 Coríntios 3:18 fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, o quê? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando Moisés descia do monte, a palavra diz que Moisés usava um véu no rosto, para que as pessoas não vissem a glória. Só que era uma glória que se desvanecia, era uma glória que saía. E a palavra diz que às vezes Moisés descia do monte e estava com véu, mas não para não mostrar a glória, mas para não mostrar que a glória não estava mais, que a glória já tinha saído. Só que aqui, 2 Coríntios está falando, mas todos nós, com o rosto o quê? Descoberto. Sabe por quê? Porque não é aparência de glória. Não é como Moisés, que às vezes colocava o véu para demonstrar uma glória que estava nele, mas que não estava mais. Nós agora estamos com o rosto descoberto, porque em nós a glória, em nós a presença, em nós a glória do Senhor está, como refletindo como um espelho a glória de Deus. Todos nós refletindo como um espelho essa glória que mora dentro de nós. E é tão lindo, porque essa glória mora dentro de mim e de você. E essa glória vai nos transformando. Essa glória vai nos mudando, essa glória vai nos moldando. Eu vim dizer aqui para você, se tem alguma coisa na tua vida que você olha, bispa, não está como eu queria, bispa, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vida, as minhas atitudes, seja cheio da glória de Deus pelo Espírito, seja esse espelho que reflete a glória de Deus, e essa glória vai te mudar. Essa glória vai te transformar. Essa glória é que vai que você caminhe de glória em glória e vai se tornando a mesma imagem, a mesma semelhança, tendo as mesmas características, tendo o DNA de Cristo na tua vida. Não é ninguém que faz, é a glória.
É a glória que faz, é o poder que faz. Vira para quem está do outro lado e fala: calma o teu coração, vai dar tudo certo. Quem faz é a glória, é a manifestação da glória. Ela te transforma, ela te muda, ela te molda. É ela que faz, ela que cura, ela que restaura, ela que convence, é ela que levanta. E essa glória está em mim e em você. Não está longe, já está em você. É só a gente refletir agora essa glória. E eu fiquei: Senhor, é uma imersão do sobrenatural. E o Senhor está falando para mim da glória. Porque através da glória, Deus manifesta o sobrenatural. Aonde há o ambiente da glória, há a manifestação do sobrenatural de Deus. E essa manifestação do sobrenatural, eu quero encerrar porque nós vamos orar. Quando que ela acontece? Ela acontece quando eu creio. Fala assim: ela acontece quando eu creio. Porque a palavra que o Senhor falou para elas foi: se você crê, você vai ver a glória. Se você crê, você vai ver o sobrenatural acontecendo através da glória. O Senhor não falou: eu vou ressuscitar Lázaro, e aí você vai crer em mim. Eu não creio quando Deus faz. Eu creio para que Deus faça. Amém? Eu creio para que a glória seja manifestada. Eu creio para que o sobrenatural aconteça. E isso é tão forte, porque eu quero ler para você, porque eu estava até falando para o bispo, que a gente lê, e às vezes a gente não lê, né? Porque fala assim: Marta parou a ressurreição. Olha que interessante. A palavra diz que quando Jesus estava chegando na aldeia de Marta e de Maria, Marta ficou sabendo que Jesus estava vindo e foi correndo até Jesus. E Marta chegou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Agora olha que interessante. Vou ler para você não falar que a bispa está mentindo. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que agora tudo que pedires do Pai te concederá. E ele fala: ele há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir no último dia, que a gente já falou. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E há um diálogo entre eles. Tendo dito isto, retirou-se, no versículo 28, retirou-se Marta, e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Maria, Jesus chegou. Quem está aí fala amém. Agora olha só. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Gente, se eu chego para você e falar assim: bispo, a Lica chegou, ela está te chamando, o que você vai fazer? Vai levantar e vai lá falar com a Lica, né? Amém? Aí olha o que fala aqui. Pois Jesus, olha isso. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Não tinha chegado ainda. Não tinha chegado, olha lá. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia. Mas ele estava onde? Quando Marta foi com a incredulidade dela e falou: se você estivesse aqui antes, meu irmão não tinha morrido. Parou o poder da ressurreição. Porque Jesus não tem como agir no ambiente de incredulidade. Não tem como o sobrenatural acontecer, a manifestação da glória, se eu não tenho fé para crer. Se eu não tenho fé que aquilo pode ser transformado e mudado. Aí o que Jesus fez? Ficou lá parado. E Marta, acho que pensou: bom, não consegui.
Deixa eu chamar a minha irmã Maria, que ela é mais, né? mais pentecostal. Aí olha o detalhe da palavra. Maria se levanta. Marta foi sozinha. Mas Maria se levanta e todo mundo que estava com ela foi junto. Quem é Marta aí que ninguém quer estar perto, né? Aí a palavra diz que Maria se derrama aos pés de Jesus. Olha a diferença. Maria falou a mesma coisa que Marta. Só que Maria se colocou aos pés de Jesus. Aquilo era: Senhor, eu te adoro. Se o Senhor pudesse estar aqui antes, ele teria sido salvo, teria sido curado. Ele não teria morrido. Aí aquilo comoveu o coração de Jesus. A palavra diz que aquela atitude, porque a palavra foi a mesma de Marta, mas a atitude de se derramar aos pés de Jesus comoveu o coração de Jesus. E Jesus então fala: aonde Ele está, me leva até onde Ele está. Porque no ambiente de fé, no ambiente de fé, eu vou agir. Me leva, porque agora eu saio daqui onde eu estou. E eu não vou nem para a casa de vocês. Eu já vou direto aonde está Lázaro. Porque eu quero manifestar a minha glória. Eu quero manifestar o meu poder. Aleluia! Então nessa tarde eu quero que você creia. Eu quero que você renove a tua fé. Que pela tua incredulidade não pare o milagre de Deus na tua vida. Não pare a manifestação da glória. Porque manifestação da glória é ressurreição. Manifestação da glória é cura. Manifestação da glória é restauração. Manifestação da glória é a ordem que sai da boca de Jesus e que tira Lázaro do sepulcro. Só a fé te faz tirar a pedra. Ou eu dou um discurso natural e já falo, já cheira mal. Já tem 4 dias, você chegou tarde. Ou eu ouço, tiro a pedra, e agora é com o Senhor. Tirar a pedra é um ato de fé. É um ato de dizer: Senhor, pode agir. Senhor, eu não tenho medo do que o Senhor vai fazer. Senhor, o Senhor está dando a ordem, eu vou cumprir. Senhor, o Senhor está falando, eu vou obedecer. Porque eu creio. E Jesus então fala: Lázaro, sai para fora. Impossível pode vir. Sobrenatural pode acontecer. Porque a manifestação da minha glória é isso. Eu dou ordem e as coisas acontecem. Eu determino a palavra e as coisas acontecem. Eu determino o tempo e as coisas acontecem. E a manifestação dessa glória está aqui nessa tarde. Fala assim: Senhor, eu creio. Eu creio. Fala aí para Ele que você crê. Como pai daquele jovem que falou: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Às vezes a gente até crê. Às vezes até crê que Deus pode fazer. Mas é naquilo que a gente entende. Então, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé, porque eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero saber os teus planos. Eu quero andar numa nova dimensão. Eu não quero andar naquilo que eu entendo. Eu quero andar no sobrenatural. Ajuda a minha fé. Eu até creio, Senhor, mas ajuda a minha fé. Fala para Ele, ajuda a minha fé. Ajuda a minha fé, Senhor, ajuda a minha fé. Eu quero crer para a tua glória se manifestar. Eu quero crer como Pedro, naquela porta formosa, daquele paralítico que estava na porta formosa. E Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda.
Queridos, é muita fé. Porque é tão sério, porque Pedro fala, levanta e anda. E ele não levanta. Aí sabe o que Pedro faz? Pega na mão dele e puxa. A nossa fé vai trazer a manifestação da glória de Deus. Sabe como? Em ousadia, em autoridade, entendendo que quem faz não somos nós, mas é a glória de Deus que está neste lugar. Sabe como o sobrenatural de Deus acontece na manifestação da glória? Através da nossa obediência. Sabe como que a glória entrou no tabernáculo? Porque Moisés obedeceu, porque Moisés construiu, porque Moisés seguiu a instrução. Moisés foi um líder exemplar, porque pela obediência, ele pediu obediência obedecendo. Ele não foi um líder que só pediu e não fez, mas Moisés fez para demonstrar que através da obediência a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta na nossa obediência. Amém? E o sobrenatural, ele acontece através da glória de Deus. E quando ele vem, nos transforma. A glória de Deus vai nos transformar. A palavra diz em Isaías 6: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. E a glória era tão grande que enchia toda a casa. Só que na manifestação da glória, a manifestação da glória também apresenta nossas fraquezas. Porque Isaías via os anjos, os serafins cantando santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E aí Isaías olhou para ele e falou assim: não, eu não consigo como eles declarar, porque eu tenho os lábios impuros. Como que eu vou declarar? Como que eu vou falar? E aí um serafim pega uma tenaz, uma brasa viva do altar e toca a boca de Isaías. E ali é tão impressionante, porque ele fala assim: a tua iniquidade foi tirada e foi perdoado o teu pecado. Queridos, pecado no Antigo Testamento não era perdoado. Iniquidade no Antigo Testamento não era perdoado. O nosso pecado, o pecado no Antigo Testamento, ele era encoberto pelo sacrifício de animais. Mas ali pela visão da glória, pela visão de Isaías, ele viveu naquela época, a gente vive hoje. Os teus pecados são perdoados, a tua iniquidade ela é tirada pela manifestação da glória de Deus. A glória de Deus não manifesta só a tua fraqueza, a glória de Deus manifesta o perdão de Deus sobre a tua vida. Amém? A glória, o Senhor não nos quer perfeito, mas Ele quer que nós sintamos o desejo do aperfeiçoamento. Porque quando Isaías se deparou com aquela glória, ele olhou e falou assim: tem coisa em mim que eu preciso limpar, tem coisa em mim que eu preciso tirar, tem coisa em mim que precisa transformar. E o Senhor entendeu aquilo e falou: pronto, está perdoado o teu pecado, a tua iniquidade está tirada. E aí quando fala isso, aí uma voz que fala: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Mas quando eu tenho a manifestação da glória, eu falo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Sabe aquele aluno que você pergunta as coisas e tudo ele quer responder? Que aluno é assim aí? Olha, misericórdia. Mas Isaías prontamente quis responder a pergunta. Porque quando eu tenho a manifestação da glória de Deus, eu aceito o envio de Deus. Isaías não sabia para que era, sabia? O Senhor falou para ele ali, naquele momento? Não. Isaías não sabia para onde ia ser enviado, o que ia acontecer. Mas o Senhor falou: quem há de ir por nós? Eu vou. Eu vou, não importa. A sua glória se manifestou, limpou a minha vida, me purificou, me mostrou que eu precisava mudar, liberou perdão para a minha vida. Senhor, eu vou, eu aceito o teu chamado, eu aceito o teu envio, eu aceito o teu novo tempo na minha vida. Amém?
Fala, a glória do Senhor me transforma. Em nome de Jesus, se coloque em pé. E a glória do Senhor me protege e me guia. O povo só ia se a nuvem andasse. Eu quero ir protegido por essa glória. Eu quero ir protegido e guiado por essa glória. A glória do Senhor te dá direção. A glória do Senhor te protege. O que nós precisamos é da manifestação dessa glória na nossa vida. E essa glória manifesta através do sobrenatural. Porque aonde a glória manifesta, milagres acontecem. Aonde a glória do Senhor chega, a enfermidade tem que ir embora. Aonde a glória do Senhor chega, não tem demônio que fique alojado em áreas da tua vida. Quando a glória do Senhor chega, precisa largar áreas da tua vida que estão sendo assoladas. Aonde a glória do Senhor chega, acontece o sobrenatural. E eu quero que todos de olhos fechados nós vamos adorar o Senhor. E você vai desejar a manifestação dessa glória. Você vai criar um ambiente de fé nessa casa. Você vai criar um ambiente de fé nessa casa tão grande, que enquanto você estiver cantando, você vai sentir essa enfermidade sair da tua vida. Que enquanto você estiver aí de olhos fechados com o Senhor, você vai ver essa manifestação no teu físico. Que enquanto você estiver adorando, essa glória sobre a tua vida vai te dar direção de situações que você precisa decidir. Quando essa glória se manifestar, você vai parar de se esconder e você vai falar: Senhor, eis-me aqui. Quando essa glória se manifestar, já não vai mais ter condenação sobre a tua vida, nem acusação nenhuma. O acusador vai ser tirado. E nós queremos esse ambiente de glória agora. O Senhor muda o ambiente de morte. O Senhor muda o ambiente de dor. O Senhor muda o ambiente de questionamentos, quando a glória dele é manifestada. E essa é uma tarde da manifestação da glória de Deus. Quero que você comece a orar no teu lugar. Comece a orar no teu lugar.